Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa transbordar em nossos corações. Amém? É muito importante para mim, porque, pelo menos minha, né? É a primeira pregação minha de 2016. Né? Deus nos abençoe nessa empreitada nesse ano. Amém? Gostaria de convidar os meus irmãos a abrirem a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós iremos meditar nos versículos de número 1 até o versículo de número 8. 1 Tessalonicenses 4, 1 a 8. Enquanto você vai abrindo aí, eu vou falando aqui algumas palavras. Bem, é uma questão extremamente importante para o cristão. Ou pelo menos deve importar. Nós vivemos tempos difíceis. E com a correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo disso. Talvez muitos de nós nem consciência de tempos difíceis talvez esteja tendo. E talvez pense dessa forma, tempos difíceis porque tem aí a guerra do Estado Islâmico contra a cultura ocidental, tem aí as favelas do Rio de Janeiro e por aí vai. Mas eu não estou falando dessa dificuldade, eu estou falando da nossa época, sabe? Da nossa cultura, do que é a base de pensamento, de ação do homem pós-moderno, do homem do século XXI. E a dificuldade ao que eu me refiro é essa aversão à autoridade que nós vivemos. Essa aversão a padrão, a absoluto, é o que nós vemos hoje em dia, não é? Pessoas não têm mais aquela ideia absoluta sobre o casamento. Hoje facilmente existem os divórcios, facilmente um casal pode se divorciar por qualquer motivo, né? Hoje em dia, pessoas migram de igreja para outra, porque em determinada igreja lá o negócio é mais apertado e na outra igreja o negócio lá corre mais solto, então eu vou para outra igreja. Isso nós poderíamos aceitar do mundo. Pessoas que estão aquém de Deus, pessoas que não temem a Deus, pessoas que são descritas pela própria palavra de Deus como mortas em delitos e pecados, como inimigas de Deus. Mas chega a ser absurdo quando a igreja, ou pelo menos boa parte da igreja, assume tal postura. A postura do presente século, a postura do mundo de agora, sabe? Esse pluralismo, esse relativismo, essa circunstancialidade. Hoje em dia as pessoas pensam que a verdade é relativa ao invés de ser absoluta, né? O que para você, isso as pessoas pensam hoje em dia, o que para você pode ser verdade, para mim não pode ser.
Não é verdade? As pessoas pensam assim. Sendo que verdade é para mim e para você a mesma verdade. E que o padrão de toda a verdade é Deus. E isso está inundando a igreja. E eu diria, meus irmãos, que a nossa meditação de hoje tem tudo a ver com isso. O tema da mensagem, se assim me fosse permitido dar, eu diria que é a importante questão da santidade. A importante questão da santidade. Por quê? Porque esse relativismo, porque essa cultura que rege hoje o século XXI é uma cultura aversa à santidade, em outras palavras. E santidade requer compromisso com absolutos, compromisso com a verdade última, compromisso com padrão, compromisso com mandamentos. Todos esses designados por Deus. Amém? A importante questão da santidade. Bem, eu gostaria de convidar aos irmãos a ler o texto de nossa meditação de hoje à noite. E em seguida partiremos para a exposição. Ok? Leiamos. Eu estarei lendo na versão NVI, um pouco diferente da sua, se você tiver uma revista atualizada ou revista corrigida. Mas não se preocupe, o sentido do texto é o mesmo. Tá? Leiamos, versículo de número 1. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Amém? Pai, nós temos provas que o Senhor responde à oração. Nós temos provas suficientes e não precisamos raciocinar muito de que o Senhor existe e de que o Senhor é ativo soberanamente sobre este mundo e sobre nossas vidas. Nós te pedimos, ó Pai, que fale ao nosso coração, apesar do vaso dessa noite, apesar desse vaso muitas vezes empoeirado, Senhor, muitas vezes até necessitado, Senhor, de restauração, mas nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. E como sempre, Senhor, gostamos de enfatizar, de modo que nós possamos sair daqui com a certeza de que o Senhor esteve aqui, porque sentimos o calor nas palavras faladas, porque sentimos queimar no nosso peito
quando palavras foram proferidas. E disso temos certeza de que foi o Senhor que falou. Somente tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna, a palavra que sara, a palavra que cria a partir do nada, a palavra salvadora, a palavra que regenera, a palavra, Senhor, que aponta para a vida eterna. Faz assim, Deus. Nós te pedimos com fé em Cristo Jesus. E com fé nele, nós te agradecemos por nos ouvir. No nome dele. Amém. E graças a Deus. Muito bem. No texto proposto de hoje, 1 Tessalonicenses 4, 1 a 8, texto de nossa meditação, Paulo, de certa forma, ele vai continuar o assunto iniciado no capítulo 3, a partir do verso de número 6, que foi as boas notícias trazidas por Timóteo. As boas notícias a respeito dos irmãos tessalonicenses que Timóteo trouxe a Paulo. Ok? Você verifique depois aí, que você verá capítulo 3, versículo 6 de 1 Tessalonicenses. Nessas boas notícias que Timóteo traz a Paulo, está contido o fato que Paulo sempre menciona, certo? Que é a fé dos irmãos tessalonicenses. Que os irmãos tessalonicenses estão respondendo bem à fé que lhes foi pregada. E a resposta dos irmãos tessalonicenses vem em forma de amor uns para com os outros e para com todos, como está descrito no versículo de número 12, ainda do capítulo 3. Verifique depois. Mas essa continuidade que eu acabei de mencionar para os irmãos, que Paulo de certa forma vai continuar o assunto, está exatamente na questão da santidade. Exatamente na questão da santidade. Paulo, em forma de uma prévia exortação, diz o seguinte, no versículo de número 13 do capítulo 3, que ele está falando do Senhor, fortaleça o coração de vocês. Esse fortaleça o coração de vocês, possivelmente é uma referência à fé deles, para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Está aí no versículo de número 13 do capítulo 3. Foi. E Paulo, ele vai continuar no texto que nós lemos o assunto santidade. Por isso que eu falei que, se me fosse permitido colocar um tema na mensagem de hoje, o tema seria a importante questão da santidade. E é sobre esse assunto que nós iremos meditar junto com Paulo aqui e os irmãos tessalonicenses. Amém? Muito bem, como eu sempre gosto de dizer, eu fiz uma divisão do texto para que a gente possa ir avançando progressivamente na meditação que nós iremos fazer do texto que nós lemos. Eu fiz ela em 3 partes, ok? E a partir do avanço nós iremos mencionando quais partes serão, ok? A primeira parte que nós iremos meditar está nos versículos de número 1 e 2. E eu gostaria de ler junto com os irmãos mais uma vez. Vamos ler. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus,
E de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Parafraseando essas palavras de Paulo, eu diria que Paulo está querendo dizer aos irmãos tessalonicenses que santidade não é novidade. Santidade não é novidade. E ainda é também uma questão de mandamento, uma questão de ordem do Senhor. Certo? Paulo ele começa a exortação aqui relembrando que santidade não é algo novo, não é uma novidade, como eu acabei de dizer para os irmãos. E ele fala ainda, também como mencionei para os irmãos, que esse ensino foi entregue, o ensino sobre a santidade foi entregue aos irmãos em forma de mandamentos, e mandamentos não de Paulo, mandamentos não da equipe missionária que estava com Paulo, Lucas, Silas e Timóteo, mas mandamentos chancelados, mandamentos autenticados, mandamentos autorizados pelo Senhor Jesus. Então, o negócio já começa a ficar sério, certo? Santidade não é uma novidade. E eu queria falar aqui que, em primeiro lugar, santidade é um assunto que o cristão não tem do que reclamar. Santidade é um assunto que o cristão não tem do que murmurar por praticar. Certo? Não tem conversa. Não tem disse-me-disse. Porque santidade é algo que está inerente. Algo que está inerente na sua nova condição em Cristo. Não tem disse-me-disse. Não tem certo? Não tem esse negócio, é pesado demais. Santidade é algo que está inerente nessa nova condição, nessa nova condição de nova criatura em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 10. Vá lá. Abra comigo. Efésios 2:10. Vou ler. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para as praticarmos. Está entendendo? Nova criação, com boas obras preparadas de antemão. Então está inerente. Ações santas. Santidade exalada até no falar, exalada até na forma de pensar, no comportamento, é algo que está inerente na sua nova condição em Cristo Jesus. Ok? Romanos capítulo 6, versículo 4, não precisa ir lá. Diz que nós fomos batizados na morte de Cristo e ressuscitados juntamente com Ele. Aí vem a parte, de modo que nós andamos em
novidade de vida. É algo inerente. É uma das marcas que nós somos de Cristo Jesus. É um dos sinais que nós de fato nascemos de novo. Então é por isso que eu disse que é algo que está inerente no cristão, na sua nova condição em Cristo Jesus. É por isso que eu disse e estou com Paulo, de que santidade não é algo novo. Paulo está dizendo aqui explicitamente que ele está relembrando aos irmãos tessalonicenses a questão da santidade. Não é algo novo. Amém? Uma segunda coisa que eu queria meditar com os irmãos é que o cerne da santidade, o cerne da questão santidade está, obviamente, em proceder de acordo com os mandamentos de Deus. Alguém duvida? Não, né? Óbvio. Isso é óbvio, não preciso nem me esforçar muito para explicar. Quer ver? Abre em Provérbios capítulo 1, versículo 7. Provérbios 1, 7. Acho que alguém pode até dizer de cor. Sabe até de cor esse versículo. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Só até aí. O temor ao Senhor, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Aí você vai para 2 Coríntios. Vamos lá, vamos abrir a Bíblia. E é engraçado, é o contrário de Provérbios. Ao invés do capítulo ser 1, o capítulo é o 7 e o versículo é 1. Diz assim: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. O cerne da santidade, meus irmãos, está em proceder de acordo com os mandamentos de Deus. E os irmãos tessalonicenses sabiam disso. Paulo apenas estava relembrando algo que já tinha sido ensinado a eles. E já me antecipando aqui numa aplicação, quantas e quantas pregações, sermões e até estudos bíblicos nós tivemos a respeito do assunto. Não é verdade? Não é algo novo para nós. Então, junto com os tessalonicenses, sim, devemos tomar essas palavras também como se fosse para nós. Amém? Glória a Deus. Vamos para a segunda parte, que está nos versículos de número 3 até o versículo 6. Diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e
asseguramos. A expressa vontade do Senhor, meus irmãos. E qual é a expressa vontade do Senhor? Alguém pode arriscar e dizer, com base no que lemos agora há pouco? A santificação, a santidade, certo? Essa é a expressa vontade do Senhor. Você talvez se pergunte, qual a vontade do Senhor para a minha vida? Né? Qual a vontade do Senhor para o meu trabalho? Qual a vontade do Senhor na minha família? Está aí a resposta. A santidade, a santificação do seu povo. Você é povo de Deus? Amém. Você é filho de Deus? Está aí a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Paulo ele passa agora a explicitar para os irmãos tessalonicenses o que o Senhor requer de seus filhos. O ponto em questão aqui tem a ver com a sexualidade imprópria, ou seja, a imoralidade sexual, certo? Algo que era comum na cultura gentílica pagã, ou seja, quem não era judeu, né? Nós temos aí vários exemplos, como o templo de Afrodite, não é? Me foge agora a cidade, Anderson, a cidade. Eu não sei, é na Grécia, a cidade não é. Na Grécia, em Atenas. Em Atenas, isso. O templo da deusa Afrodite, onde tinha mais de 70 prostitutas à disposição dos seus adeptos. Né? Então, poligamia era algo explícito. O homossexualismo também era algo explícito, era algo comum, certo? Mas aí vem um provérbio de um lutador de jiu-jitsu: não confunda o comum com o normal, ou vice-versa, certo? Não é porque é comum aquela prática que seja algo normal, entendeu? Então, quando Paulo toca no ponto aqui da sexualidade imprópria ou imoralidade sexual, era algo comum na cultura gentílica pagã. E os irmãos tessalonicenses, como macedônios que eram, certo? Como gregos que eram, tinha isso em sua cultura. E Paulo, ele relembra que eles foram libertos disso, que eles não pertencem mais a isso. O versículo de número 4 diz o seguinte: cada um saiba controlar seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Eu fui investigar isso mais a fundo. E eu descobri que o termo grego para corpo, essa palavra aí que você viu, tem a ver com vida conjugal ou sexual, certo? De maneira que saber controlar o próprio corpo significa aprender como conseguir esposa. Vocês sabiam? Ou aprender a viver com a própria esposa. Algo interessante, né? Já que eles deveriam se absterem da imoralidade sexual que está aí na parte B do versículo 3. Ok? Uma segunda coisa que eu queria meditar nesses versículos de 3 a 6 é sobre algo que eu já mencionei para os irmãos, o proceder pagão, né? Os pagãos, eles eram dominados pela paixão de desejos desenfreados, e isso vem inevitavelmente à mente quando nós lemos isso,
os primeiros 3 versículos de Efésios capítulo 2, onde Paulo fala que os que estão mortos em delitos e pecados seguem o curso deste mundo, este mundo governado pelo príncipe da potestade do ar, do que opera nos filhos da desobediência, e esses filhos da desobediência seguem a vontade da carne e dos pensamentos. E o versículo de número 3 termina dizendo que eles são por natureza filhos da ira, como também os demais. Esse é um retrato do povo pagão. Um povo dominado pela paixão de desejos desenfreados. Mas eu tenho algo a dizer para os irmãos, que isso não é só algo característico do pagão, daquele que não teme a Deus. Isso é algo característico do ser humano. Dominação pelos desejos desenfreados, impulsividade. Sabe o que é o pecado? O pecado é o desejo de saciar aquilo que não é próprio, não é? E o ser humano é tão criativo que, já que não é próprio, ele cria um atalho, né? Um atalho. E um desses atalhos que a gente pode dizer, cabendo aqui na meditação do texto, por exemplo, seria o adultério, seria a fornicação, não é verdade? Atalhos imorais ou de imoralidade sexual. Muito bem. Uma terceira coisa é que esse foi o motivo que levou Paulo a escrever essas palavras. Esse foi o motivo, a imoralidade sexual. E ele expressa bem no verso de número 6, dizendo o seguinte: neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Contextualizando dessa forma, fica fácil entender por que ele falou: ninguém prejudique seu irmão e nem dele se aproveite. Ora, desejos desenfreados, dominação pelos desejos desenfreados, eu acabei de dizer, adultério, fornicação. E também eu queria citar uma terceira coisa, que é própria do nosso tempo, já como forma de aplicação, que é brincar com os sentimentos de alguém para satisfazer um desejo desenfreado por aquele alguém específico. Sabe como é o nome disso? Ficar. Ficar. Né? Só sai prejuízo daí. Eu acho que alguns de nós já devem ter passado por essa experiência, não é verdade? Algo descompromissado, onde não se tem compromisso e acaba ferindo o próximo, brincando com os sentimentos alheios, e isso também cabe neste princípio. Ok? E para isso, meus irmãos, para esses atalhos proibidos, para esses pecados de imoralidade sexual, adultério, fornicação, e esse último que eu citei, vem uma advertência de Paulo, que está na parte B do versículo de número 6. O Senhor castigará todas essas práticas. O Senhor castigará todas essas práticas. Acho que não é novidade, né? Acho que não é uma novidade. Acho que nem para os Tessalonicenses no tempo e nem para nós hoje, né? Isso não é novidade. Apocalipse tem uma listinha de pessoas que não vai entrar no reino de Deus. E lá, naquela listinha, estão
os imorais, estão os adúlteros e muitos outros. Citei esses dois por causa do contexto aqui do nosso texto. Amém? Estamos entendidos? A terceira e última parte está nos versículos 7 e 8, que diz assim: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. A conclusão da questão levantada por Paulo. Nesses dois versículos, Paulo agora vai concluir, vai chegar ao cerne, vai chegar ao cume da montanha da argumentação dele. E vai lá de cima bradar, fechando a questão, justificando as suas palavras exortativas no que diz respeito à santidade. E em primeiro lugar, gostaria de meditar com os irmãos no versículo de número 7, que é a chamada específica de Deus. Deus nos chamou para a santidade e não o contrário. Foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que Deus chamou os irmãos tessalonicenses. Deus não chamou os irmãos tessalonicenses através da pregação de Paulo para que eles pudessem continuar nas práticas imorais deles. Deus não fez uma nova criação nos irmãos tessalonicenses através do seu Espírito Santo para que eles pudessem viver ainda nas obras da carne, por exemplo. Não foi para isso que Deus chamou eles. Deus não chama o ser humano para viver da mesma forma em que ele estava, morto em delitos e pecados, seguindo a vontade da carne e dos pensamentos, seguindo o curso do mundo. Deus chamou, como eu disse no início, para praticar boas obras que Ele preparou de antemão. Foi para isso que Deus chamou. Foi para isso que Deus me chamou. Foi para isso que Deus chamou você que aqui está escutando essas palavras. É por isso que a santidade, voltando lá ao primeiro ponto, não deve ser e não é uma novidade para o crente. Não é. Não é uma questão de opção. Como eu disse, a santidade deve brotar naturalmente de dentro do crente regenerado pelo Espírito Santo de Deus. A santidade deve brotar naturalmente do crente nascido de novo pelo Espírito. Não é uma opção. E se não é uma opção, eu tenho certeza absoluta que você, como os tessalonicenses, não chegou aqui enganado. Não é verdade? Ah, está pesado demais. Ah, está duro demais. Ah, é muito rígido. Não, você não foi enganado. Você não foi enganado. A santidade não é novidade. Deus nos chamou para sermos santos e não impuros. Uma segunda coisa e última aqui desse último ponto é que rejeitar a santidade, escuta, rejeitar a santidade é o mesmo que rejeitar a Deus e ainda rejeitar a graciosa atitude de Deus, que foi nos enviar o seu Santo Espírito para habitar em nós. Está entendendo o negócio? Está entendendo que não é opção? É o que Paulo está dizendo para os irmãos tessalonicenses aqui. Rejeitar a santidade é o mesmo que rejeitar Deus. Atitudes imorais, pensamentos impuros, atitudes desrespeitosas, sem temor
temor a Deus não é algo que deve fazer parte da vida cristã. E preferir essas coisas ao invés de santidade é o mesmo que rejeitar a Deus. É o que o versículo de número 8 diz: você é eu. E não que eu precise lembrar aos irmãos, Jesus fala que aquele que se envergonhar diante dos homens dele, o que é que ele vai fazer? Se envergonhar dessa pessoa diante do Pai que está. Está entendendo como é que é o negócio? A importante questão da santidade é algo que deve estar na mente do crente. Portanto, ficou claro, a santidade é um ingrediente indispensável à fé cristã autêntica. E que essa é a vontade expressa do Senhor, o que não é nenhuma novidade. Por isso, ainda, em tom de conclusão e aplicação, eu quero aqui pensar em 4 palavrinhas com os irmãos. Certo? A primeira é que esse assunto santidade, nunca deve sair da mente do crente. Certo? O pensamento do crente deve ser guiado, os passos do crente e as atitudes do crente também devem ser guiados pela santidade. A cada atitude, a cada pensamento, a cada procedimento meu e seu, a cada atitude, ação da igreja do Senhor Jesus, deve ser levada ou tomada através dos parâmetros da santidade. Talvez se perguntar: o que Jesus faria no meu lugar? Ajuda. Será que essa atitude que eu estou tomando aqui, Jesus tomaria? Deus tomaria? Porque ele disse lá: sede santos, porque eu sou santo. Será que Deus tomaria essa atitude? Jesus tomaria essa atitude? Será que Deus se alegra com a minha determinada atitude aqui no trabalho? Em casa? Como trato os meus filhos? Como trato o meu irmão? Será? Ou será que eu preciso lembrar os irmãos? Hebreus capítulo de número 12, versículo 14, a segunda parte do versículo, que diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Pensemos nisso. Eu tenho certeza absoluta. Claro, não citando Hebreus capítulo 12, versículo 14, né? Mas esse mesmo princípio os irmãos tessalonicenses devem ter pensado naquele tempo nas palavras. Amém? A segunda palavra aqui de aplicação que eu queria deixar para os irmãos é lembrar o fruto do Espírito. Lembrar o fruto do Espírito. Lembra? Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. O fruto do Espírito deve estar obrigatoriamente na vida do crente. Não é uma opção. Aquele que nasceu de novo, aquele que é regenerado pelo Santo Espírito, deve ter esse fruto na sua vida. E o fruto do Espírito tem como um dos seus gomos, lembra da laranja? Vocês lembram da laranja? Ela com casca parece uma unidade, né? Só. Você vê ela bem lisinha. Mas você descasca ela e você percebe um monte de gominho, né? Eu estou comparando o fruto do Espírito e aquele amor, paz, domínio próprio, mansidão, fé, alegria, como os gomos, ok? Não são vários frutos, é um só. Acredito que o Anderson e o Nacelli devem ter explicado isso para os irmãos. E um dos gomos do fruto do Espírito, já que ele obrigatoriamente está no crente, é o domínio próprio.
Domínio próprio. Você dominar. Certo? E chegamos então ao pensamento de Paulo. Cada um deve saber controlar o seu próprio corpo, que diz lá no versículo de número 4. E ainda, no versículo de número 4 diz: não devemos ser dominados pelos desejos desenfreados, pela paixão, desejo da paixão desenfreada. E o domínio próprio é algo também inerente à vida do crente. Pense nisso. Como é que está esse gomo? Eu tenho certeza, se você é crente de verdade, e eu creio que é, você tem esse gomo. Ah, Flávio, mas eu sou muito impulsivo. Eu não posso ouvir nada. Eu já vou tentando resolver, né, na impulsividade. Esse gomo está lá. Quando você abre a laranja, você às vezes vê um gomo bem amassadinho, né? Mas ele está lá. Pense nisso. Avalie isso. Veja essa questão. Uma terceira palavra para os irmãos é a seguinte. Vocês lembram do contexto das palavras: ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite? Lembra? Da questão lá da imoralidade sexual, que eu falei que o termo grego para corpo tem a ver com vida conjugal ou a sexualidade do casal. Lembra? Ou do ser humano. Ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Onde quem é casado, é óbvio, não pode adulterar. Quem é solteiro, é óbvio, não pode fornicar. E ainda, para quem é solteiro, não pode brincar com sentimentos alheios. Certo? Lembra desse contexto? Pois é, sigamos ou continuamos a seguir o mandamento de Paulo, autenticado e chancelado pelo Senhor, que é esse: ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Amém? Nunca é demais lembrar disso. Ah, Flávio, eu sou bem casado. Tá bom, você é bem casado, tá certo. Mas nunca é demais meditar nisso, não é verdade? Amém? E 4, e último, também é importante lembrar, eu já disse para os irmãos e quero repetir: rejeitar a santidade é o mesmo que rejeitar o Senhor. Amém? Meus irmãos, que essa palavra possa encontrar morada em nossos corações. Que essa semente possa encontrar solo fértil aí no teu coração. Que essa palavra, eu desejo isso de todo o meu coração, te perturbe, tire sua paz, faça com que você vá para casa reflexivo, pensando na importante questão da santidade. Assim como eu tenho certeza que os irmãos tessalonicenses ficaram reflexivos, ficaram pensativos. Amém? Porque procedendo assim, eu tenho certeza que há maior probabilidade de praticarmos a santidade, ou de sempre termos em mente a ideia de santificação. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe.